Sejam todos bem-vindos ao nosso CarmoCast, o podcast da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Hoje com a Lena, mais conhecida como mãe da Amanda. Seja bem-vinda, mãe. Coordenadora do catecumenato. Muito obrigada. Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje para falar do catecumenato, né? E bater esse papo com vocês, bem formal, espero, né? Que bom. Bem sim. formal, a gente é muito formal. É. Eu sou tão formal, tô aprendendo aqui com a Amanda. Ai, mas assim, mãe, eu queria que começar esse bate-papo, a senhora contando um pouquinho pra gente de como que foi sua trajetória como catequista. Porque faz pouquinho tempo, né? Então... Eu gostaria de saber muito. A minha história com a catequese tem pouquinho tempo, né? Tem? Acho que eu casei até com 53. Antes de casar, eu já era catequista, né? Então, deve estar com mais de 55, 56 anos por aí. Estou quase fazendo bodas de diamante, de catequese. Que chique! Olha, pra você ver, quase 60 de catequese. E como que foi a primeira vez, né, que eu fui convidada para ser catequista? Eu estava lá na minha casa, né, com a minha mãe ainda, meus irmãos, e eu tinha 13 anos. Naquele tempo não tinha uma preparação, não tinha um curso, precisava apenas ser crismato. E aí a Salete, que eu acho que vocês não conhecem, não sei, já morreu faz bastante tempo, não sei quantos anos, mas a Salete era muito minha amiga e era muito de igreja. E ela trabalhava com a pastoral vocacional. Então, ela que conseguia e coordenava a catequese. A pastoral vocacional naquela época, ela coordenava tanto a parte da catequese, né, como rezar pelas vocações, como a OVS faz hoje, né? Então, a Salete fazia parte também desse movimento e eu fui convidada por ela. Fiquei numa alegria do mundo, porque eu adorava mexer com criança e gostava, né? A gente já brincava até de ser professora. E naquele tempo, catequista era como se fosse professora. Então, eu acho que eu realizei meu sonho na catequese, imaginando ser professora. Mas foi muito bom. Tinha os centros catequéticos divididos? Não, tinha sim, porque o meu foi do Baixão, porque eu morava ali mais perto do Baixão, que era na Bismarck Sabelo, né, a casa da minha mãe, então era bem mais próximo do Baixão. Aí estava faltando catequista justamente para o Baixão. E eu fui. Então lá não tinha ainda um centro catequético, a catequese era dentro da igreja, como aqui na Matriz antigamente também. Quando eu fiz a minha catequese, era dentro da igreja Matriz. A gente ficava uma catequista aqui com um pouquinho de aluno naquele tempo falava aluno, catequizando, outro pouquinho de cá. E a gente ficava, assim, sempre era no sábado às 9 da manhã. Como evoluiu, né? Legal. E eu fui pro Baixão. Aí lembro que lá no Baixão tinha bastante, né, catequizando e ficava dentro da igreja. Como a igreja era pequena, lá tinha um passeio bem alto, onde eu sentava as criancinhas e ficava do lado de baixo do passeio, dando a catequese. Olha, que demais. E hoje eu encontro as minhas, que são legionárias, né, as minhas ex catequizanda hoje são legionárias comigo. Que coisa boa, hein? E eu sou muito feliz, sabe? De ver, né, que era tão pequenininha, né? E as menininhas, crianças, e hoje já está aí atuando, né? Quanto tempo atuando dentro da igreja. Então, eu fico realizada com o fruto. E se for para contar quantos que passaram pela sua formação, hein, mãe? Tem muito. Que benção, né? Muito. Nossa, são vários, né? Porque eu fiquei com a catequese de adulto, assim, desde que eu entrei para a Legião, aí depois eu tive uma pausa, que eu casei, né? Foi e ter fui os para a filhos. roça, e fui morar na roça, aí eu tive uma pausa para criar os filhos, né? Sim. Depois, quando a minha caçula estava com 2 anos, Ariadne, eu entrei para a Legião de Maria. Na Legião de Maria tinha o trabalho de catequese, e principalmente com adultos. Aí o que fazia? A Maria Caiafa, Dona Maria Caiafa, né, que Deus a tenha, que é uma bênção, ela ela dava catequese de adulto já desde o tempo do Monsenhor.
Aí, quando eu entrei, a dona Maria já estava assim, bem de idade avançada, e ela falou assim, ela gostou muito do meu jeito quando eu entrei na Legião, ela também foi do primeiro presídio da Legião de Maria, e ela falou para mim, você vai me ajudar na catequese de adulto. Eu falei, eu? Ela falou, é. Aí, vou falar com o senhor, porque agora ele vai passar as coisas mais para você, ele e o Padre Osório, porque eu tô querendo aposentar da catequese. Monsenhor, na época do O Monsenhor. senhor estava de idade. Olha! Ele já estava bem de idade, mas aí era o que acontecia. Igual você trabalha hoje no escritório, aparece uma pessoa lá para casar, né? Ou para ser padrinho, e ela não tem o sacramento. Aí, o que fazia? O escritório me ligava. Ah, tem um aqui, fulano de tal, e ele vai casar tal mês. E aquela catequese era de 2, 3, dependendo da precisão do noivo, né? Se ele tivesse de casar em dezembro e ele me procurasse em setembro, eu dava uma catequese para ele até dezembro, de 3 meses. Então, eu chamo catequese de pronto-socorro, porque era uma coisa muito rápida, né? Aí depois, com o tempo, isso foi muito tempo. Era um catequizando? Era um catequizando por vez? Por vez. Às vezes tinha semana que aparecia 2, 3, e essa catequese era na minha casa, assim como eu faço o catecumenato hoje. Aí isso foi ficando muito tempo. E aí que lá foi ficando meio, porque ia aparecendo muitos. Foi aumentando. Aí foi tirando mesmo, aí eu fui ficando meio que sem liberdade lá dentro de casa de dar aquela catequese, porque era muita gente. Às vezes eu tinha encontro quase todos os dias da semana, e aquilo tumultuava, que era um telefone que tocava, né? As crianças que choravam, que me chamavam. Aí um dia, conversando com a dona Dora, eu falei dessa situação para ela, né? Aí a dona Ola Chaves, ela já, a Dora, né? Dora. Ela coordenava a sistemática, que hoje é sistemática, né? Que era a de criança. Aí ela me propôs de unir, a gente fazer uma catequese, assim, criar uma equipe de coordenação, e eu ficaria com a catequese com adultos, e toda a primeira sexta do mês nós reuníamos e fazíamos a preparação junto, entendeu? Para o mês seguinte. Então, toda celebração que tinha, a gente já fazia. Aí a catequese com adulto começou a inserir já na catequese sistemática, Deus daí. Aí eu passei para o Centro Catequético São Benedito. Aí eu deixei da minha casa, aí já começou a fazer inscrição, né? As pessoas às vezes não faziam no escritório, igual faz agora com o catecumenato. Eles iam lá em casa e eu ia marcando os nomes, ia marcando. E marcava um dia, sempre no sábado, após, nas 7 da noite, né? E quando era sempre começo de... Entrava as aulas, fevereiro, assim, a gente já começava a nova turma. E aquela nova turma ia até novembro ou dezembro. Então, eu marcava o primeiro sábado de fevereiro e a gente ia no centro catequético, fazia a inscrição de todo mundo e a partir do sábado seguinte começava os encontros normal. Isso foi muitos anos, até 2019, onde surgiu o catecumenato, surgiu bem antes de 2019, já era uma proposta da diocese de inserir o catecumenato dentro já, né, da catequese. Acontece que a gente foi protelando, porque no começo a gente achava muito difícil, né? Era muito burocracia. Aqui, é só para entender esse percurso. Então, quando a dona Dora chamou a senhora para fazer parte da coordenação da catequese, a catequese ela já tomou um pouco do formato da catequese de crianças e adolescentes. Porque aí ela ficava sendo... Os adultos eram preparados em um ano. Para receber os sacramentos, né, que eles não tinham recebidos. É isso? Não dava um ano completo, porque a gente começava em fevereiro, e a crisma, né? A primeira Eucaristia e a crisma seria novembro, dezembro, por aí. Tá. Então não dava um ano completo, né? Entendi. Aí mas depois ficou um tempo assim, aí depois agora que teve essa nova dinâmica, depois, né? A partir de 2018, 2017, por aí, já teve um burburinho de catecumenato. Só que nessa época era o Padre Vandes, ele falou, Lena, vamos protelando o mais que a gente puder, porque vai ser difícil organizar
o catecumenato aqui em Campos Gerais, porque para cada iniciando precisa de um catequista e de um introdutor, né? E aqui era bastante, era 30, 40. Então a gente achava um absurdo conseguir 30, 40 catequistas e introdutor. O que é o catequista? O que é o introdutor? O catequista... Quer dizer, o catequista eu imagino. O introdutor que eu acho. O catequista, ele acompanha, ele dá os encontros para o iniciante. Uhum. Esses encontros, ele é semanal, né? E aí, o introdutor, ele dá o apoio para o catequista e para o iniciante. Você está entendendo? Então, por isso precisa. Vamos supor que eu consiga um iniciando para um introdutor para um iniciando de conhecimento dele, da família, por exemplo. Pode ser um tio, uma pessoa que tem que ser de igreja, uma pessoa que tem vivência cristã, porque ela vai tanto ajudar o catequista e ajudar o iniciando. Aí, o que é o papel dela? O papel dela é sempre incentivar o iniciando a participar dos encontros e ela tem que trabalhar junto com o catequista para saber se o iniciando está participando dos encontros. É motivador ali. Ele vai sempre estar junto com o catequista, motivando, convidando para ir à igreja, questionando se está indo ou se não está, essas coisas. E ser um amigo mesmo do iniciado. Entendi. Então, se eu ponho uma pessoa desconhecida, como já aconteceu, porque a gente não nasceu sabendo, né? No caminhar, você vai aprendendo. Então, a questão do introdutor, a gente ainda está engatinhando. O catecumenato, a maior dificuldade de nossa até hoje é com o introdutor. Se eu coloco um introdutor muito íntimo, dá certo. Mas às vezes pode ficar do lado do iniciante também, né? Então eu procuro um introdutor, às vezes, mais próximo do bairro, que eu conheço. O meu critério para escolher eu estou usando assim, porque eu não conheço, às vezes, o iniciando. Então não tem como eu indicar uma pessoa para introdutor dele, se eu não tenho um conhecimento. Quem pode ser o mais íntimo, o mais próximo dele, que tem essa vivência de igreja. Então, como o introdutor tem que ter uma vivência de igreja, o que eu faço? Por exemplo, se a pessoa for lá do Baixão, o iniciante do Baixão, eu vou ver ali perto, pergunto na hora da entrevista com ele, quem mora ali perto dele, de igreja, uma pessoa que é referência ali. Aí ele vai me falar, fulano de tal, Dona Lourdes, Dona Maria. Aí eu penso, aí eu vou convidar ela. Aí o pode ser uma namorada, uma esposa? Como introdutor pode, né? Como madrinha, não. Como Entendeu? madrinha de crise. Ah, tá. Como madrinha, não. Mas como já teve casos e casos, né? Nessa questão de padrinho, que traz muita dificuldade dentro da catequese pra gente. Agora, como introdutor, não tem problema nenhum ser o esposo, ser a sogra, né, Fernanda? Fernanda foi introdutora do Dudu ano passado. Então, é isso, você entendeu? Ela tá próxima dele, ela tem uma vivência muito boa, né? Então, ela... O que é o papel? Ele, né? O que é o papel dela? É ficar, Dudu, você foi no encontro? Dudu, e aí, você gostou do encontro? Você tá com dificuldade nas cartinhas? Porque a gente dá uma cartinha, o catequista, cada encontro, ele dá uma carta referente ao encontro para que o introdutor, para que o iniciando, revive aquele encontro no meio da semana, vivencie novamente o encontro com o catequista. Aí o introdutor, vamos supor que a gente encontra iniciando, que às vezes não tem condição de ler, não tem um conhecimento bíblico, porque tem as leituras que você tem que fazer durante a semana. Então, o papel do introdutor também é oferecer para o iniciando e dar essa ajuda no dever de casa. Sim. Dever de casa, né? Entre aspas, que é o encontro que tem que ser revisto durante a semana. Sim. É um papel muito importante, né? Porque os catequistas, eles entram ali com os temas que são abordados, com a metodologia abordada, né? Que tem todo um tema. E o introdutor vai reforçando aquilo, né? Muito Quando eu estava... Porque a gente, para começar o catecumenato, nós tivemos vários encontros, né?
em Boa Esperança, em vários lugares. Então, eu tive uma colocação lá que eu achei muito bonita, não lembro bem quem que foi o padre que fez e que falou, que eu achei perfeito. E que valoriza tanto o papel do introdutor, que o introdutor é como se fosse uma gestante. Que bonito. Ele vai gestar, né? Vai gerar aquele iniciando por uma vida em Cristo, por uma vida nova. Olha. Lindo. Então é importante. Claro. Se você for olhar bem, o papel do introdutor é muito melhor, assim, muito acima do catequista. Porque a gente pensa só no catequista, né? O iniciando, ele preocupa muito. Quem vai ser meu catequista? Quem a senhora escolheu para ser meu catequista? E o introdutor, ele não tem noção, entendeu? Mas, na verdade, o papel do introdutor é mais importante do que o do catequista. O catequista ele é um trabalho gratuito, ele vai dar o encontro. Sim. Né? Então, ele vai prontificar a trabalhar com o catecumenato para dar um encontro para o seu iniciando. E o introdutor, ele vai acompanhar o iniciando, não só durante, né? Mas depois também. Depois também. Por isso que eu falo que tem que ser amigo, porque depois, Sim, ou parente, ou bem próximo, porque vai ser um acompanhamento para sempre. Tem introdutor que vira padrinho, o certo seria isso. Mas aqui está acontecendo o contrário. Às vezes eles convidam os catequistas para padrinho. Na maioria das vezes, catequista é padrinho e o introdutor também. Então está faltando alguma coisa. Por isso que nós vamos ter uma reunião, né, com o introdutor e a gente vai trabalhar isso. Porque o papel deles é muito bonito e eles estão meio que sem saber o que faz. Eu vou falar uma coisa. Eu tô encantada com toda a catequese da nossa igreja, sabe? Desde a batismal, A catequese é quanto maravilhosa. a de criança e adolescente. Os últimos encontros a gente aprendeu bastante, né? E agora... seguido essa caminhada, e é muito bonito, assim, a catequese está sendo tão personalizada, né? Sim. Você vê, o catecumenato também. Eu acompanhei alguns encontros do meu genro, né? Dos encontros que o catequista dele foi o Jackson, né? Que deu a catequese pra ele. E eu vou falar que eu aprendi muito nesses encontros. Tá muito bonito, tá tudo muito bem cuidado, sabe? É um aprendizado, acho que para todo mundo. Sim. Né? Eu tô, assim, encantada. Então, o Jacques, para nós, é uma pessoa, assim, que passou pelo catecumenato, né? Foi da 2ª turma, e ele é uma referência, porque o Juliano dava os encontros para ele, então o Juliano falava para mim, Lena, eu tenho que preparar muito para dar um encontro para o Jacques, porque ele é muito sábio, ele sabe tudo, ele interage, ele faz pergunta, e o Juliano me passava tudo, ele preparou até um caderninho com tudo que ele fazia com o Jacques, para depois ele me passou, sabe? Legal. E então eu falei, já vamos ficar de olho no Jacques para ser catequista, porque ele tem o dom, eu já sabia que ele ia brilhar, né? E assim foi feito, a gente terminamos, né? E cada ano renova, então precisando sempre de catequista, e já falei pro Jacques, acabou o dia da crisma, já avisei. Vou te aproveitar, você vai me ajudar no catecumenato. E graças a Deus, ele está conosco até hoje. E depois o padre Vinícius viu, né, que o Jacques era capaz de coordenar, porque a catequese de Campos Gerais é uma catequese modelo na diocese. Ela é modelo, ela teve sempre referência de coordenadores de elite na religião, né? Que foi a Dora Chaves. Sim. A começar lá no início dos Maria inícios. Caiafa, né? No início do início, Zita Caiafa, depois Maria Caiafa, depois Dora Chaves, Inês. né? Inês do Miriam. Então, foram pessoas muito capacitadas. E aí, então, a Inês já estava se sentindo assim, cansada e já queria que colocasse alguém no lugar, né? Falou com o padre Vinícius, que estava pendurando a chuteira. O padre Vinícius, então, como tinha um olho clínico, né, para catequese, ele gosta demais da catequese, gostava muito da catequese,
eu estava de olho no Jackson. Entendi. E me roubou o Jackson. Nós tivemos um Roubou não, bate-papo. Não, ele continua. Nós tivemos um bate-papo muito legal com ele no episódio anterior. Foi muito bom. Contou mesmo que bem Aí ele rapidinho contou que passou o pelo processo dele. catecumenato, né? Mãe, Então, vamos aproveitar esse gancho aí que a senhora estava falando do Jackson, que veio, né, do catecumenato e deu sequência aí, sendo introduzido na catequese. Como que tá, assim? Precisa de mais pessoas? Um dos nossos objetivos dentro do CarmoCast, né, Fernanda? Sim. É a gente mostrar para as pessoas o que cada pastoral, no caso a catequese geral, juntando todas, é uma pastoral, né? Então, o que cada pastoral faz, qual que é o objetivo, para que possamos mostrar para a população e recrutar mais trabalhadores para a missão, para a messe. Então, como que é? É fácil arrumar os catequistas, os introdutores, ou a senhora precisa de mais pessoas para ajudar? deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. Quando o padre Ivanes falou que nós ia precisar de muitos, aí a gente sentou, né, e fomos fazendo lista. Aí o que eu fiz? Eu falei, padre, vamos pegar aquelas pessoas que já deram catequese e que hoje não é mais catequista, né? E então a gente já foi logo em pessoas muito capacitadas, né? Pessoas que já estavam há muito tempo na catequese, engajada, mas porém afastada agora da catequese, né? Tá engajada em outras, mas não na catequese. E todas que eu convidei aceitou, então foi uma benção. E agora é o seguinte, depende de turma cada ano. Se eu tenho 30 iniciando, eu preciso de 30 catequistas. E eu tenho na faixa de 35 a 38 catequistas. Então, começa geralmente, igual esse ano começou 30, eu tô com 26, 27, entendeu? Entendi. Nunca que a turma que começa tem os que param, não né? persevera, eles param pelo caminho. Sim. Então, o que acontece? O catequista fica parado. Então, graças a Deus, eu tenho catequista sobrando esse ano. Que bom. Entendeu? Mas eu sempre preciso. Porque às vezes tem algum ano que um catequista pede para descansar aquele ano, porque às vezes ele tem alguma prioridade, né? Na família, alguma coisa, ou então algum tratamento de saúde, alguma coisa. Aí então eu coloco o outro no lugar daquele, mas aquele não deixa de ser meu catequista. Né? Aí no ano que eu preciso eu volto a ligar. E aí, esse ano você pode assumir o iniciando, vai dar tudo certo. E então, graças a Deus, tá muito bem. Né? E se alguma pessoa se identificou aqui com o nosso bate-papo, gostou dessa catequese de adultos e tiver o interesse de ajudar, teria espaço? Teria algum critério? Como que é? Claro, o espaço sempre tem, nossa, tem, né? Como tem. E ela poderia ajudar não só na catequese, né? Mas ela pode vir para a equipe. Porque eu esqueci de falar do começo, eu não sou sozinha. Eu tenho uma equipe muito boa, muito estruturada, que eu tenho o diácono Celso, né, que me ajuda em todos os encontros, e a dona Dola Souza, né, que nós falamos da Dola Chaves. Essa Dola Souza, que é meu braço direito, né? Que então, braço direito. Que braço direito. Celso e Dola. Então eu tô muito bem. E tem o João e a Cida também, né? Que são lá do Baixo, que me ajudam na animação. Tem a Lúcia, né? A Lucimar lá do Barro Preto, que me ajuda também, faz parte da equipe. Então eu tenho uma equipe bem estruturada, graças a Deus, que a Selminha, que é da catequese batismal, me ajuda muito também. Bem que agora, por causa que ela coordena, né, o São Benedito, a liturgia coincide os horários, então, às vezes ela não vai. Mas tudo que eu preciso de material, Selminha me quebra meu galho, Selminha faz isso. Então, ela me ajuda muito com o material, porque eu tenho dificuldade, né? Eu falo muito, mas na hora mesmo de preparar material, eu peço socorro, né? Eu peço para um, para outro, e a Selminha é uma delas que eu peço muito socorro. Né? Então, olha, Fernanda, fazer um cartaz, fazer uma faixa, eu ligo. Selminha faz isso. Mas que bom, né? Que tem vários nomes, né? E Fernanda, e a mãe explicando tudo isso, a gente
lembrando dos episódios anteriores, a Selminha com a Vitalina falando sobre a catequese batismal, depois nós tivemos o episódio com o Jackson, que falou Sim. da catequese de crianças Sistemática, e de adolescentes, e agora de adulto. Olha como está tudo integrado. Porque a mãe está falando que as catequistas sempre, às vezes, do infantil e do adolescente, auxilia ela. Os introdutores também acabam estando engajados nisso. A Selminha, do batismal, auxiliando. Então, assim, é muito interessante essa organização que a Diocese fez agora em relação a essa catequese. Né? Sempre cabe. E é muito bom a gente despertar cada vez mais pessoas para a catequese. É muito interessante. Eu achei muito legal nós, assim, falarmos da catequese como um todo, iniciando lá atrás e agora falando. É de adultos que fala catequese de adultos? Não, é com adultos. É diferente, né? Diferente. Com adultos, né? Então a catequese do batismo aí fala com pais e padrinhos. A catequese da sistemática é com crianças e adolescentes. E com adultos. Olha, aprendemos. É uma caminhada, Fernanda, né? Sim. E dentro dessa caminhada tem os acólitos também, que depois do catecumenato, eu incentivo muito a eles fazerem alguma coisa. E eu acho que o ano passado eu tive o privilégio de um casal, né, de irmãos serem acólito. Hoje está servindo. Não, desperta, né? Que desperta muito. E eu aviso muito também, né? Porque tem os encontros, que eu esqueci, comunitário. Né? Os encontros comunitários é com a equipe. Sim. Então, o diácono Celso faz a pregação da palavra, né? A Dola também ajuda na pregação e faz a animação, né? Juntamente com a Cida e com o João. E eu, então, dou os avisos. Fica nessa planejamento, nessa organização. E converso todos, encontro um pouquinho com eles, né? Ou antes, para incentivar a participar dos encontros, ou depois. Sempre antes e depois eu bato um papinho com eles e falo muito nisso, né? No pós-crisma, o que eles têm que fazer. Então, falo isso, a crisma, ela não fecha a porta para você. A crisma abre as portas. Cada um, aí são adultos, né? Eu falo com adultos, então eu falo para eles. Falo, vocês não é criança, vocês são adultos, então vocês já sabem o dom que vocês receberam no batismo. Lá no batismo, quando vocês eram crianças, vocês caminharam e não sabia ainda discernir o que era bom e o que não era. Agora não, agora vocês são adultos, então você já sabe, e já sabe do compromisso que vocês estão assumindo agora, né? Porque agora vocês estão confirmando o batismo de livre e espontânea vontade. Que gostoso, né? Eu, por mim, olha, eu pegaria viu? isso aqui e ficaria muito só bom. escutando, entendeu? Como é bom escutar Eu acho o catequista, assim, né? A gente vem de episódios que se integram muito e que contribuem muito pra gente aprender. Olha, eu sou de dentro de casa, né, filha? E tá E aprendi muita coisa e Coisa que entendi. você não sabia. Não, eu não Na vida sabia dela, de todo inclusive. esse percurso em Da relação caminhada. à catequese. Então, eu acho isso muito legal. Então, assim, foi muito bom. Nós agradecemos muito sua participação, né, mãe? Muito, muito, muito. Muito obrigada, viu? Foi muito Nossa. bom. Muito E, ó, maravilhoso. nos ajude aí, hein, Fernanda? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, nós temos que curtir, Aí, ó, comentar. a mãe vai ajudar a gente, ó. Curtir, comentar, compartilhar. E inscrever no canal. Isso! Né? Mandar esse vídeo para o maior número de pessoas, para que mais pessoas aprendam como a gente aprendeu aqui hoje. E dar sugestões. Né? Sugestões. Muita gente manda sugestões pra gente no particular, É, né? Mas podem comentar no próprio vídeo do YouTube que a gente vai estar seguindo. A gente já escutou algumas coisas bem legais. Né? Vamos assim fazer esse trabalho com as pastorais e depois vem surpresa aí. Outra coisa, gente, a gente tá precisando de patrocínios para as nossas comidinhas. Isso é bom, isso é bom. Só eu que como, na verdade. Mas a gente vai ficar feliz. É. Quem quiser patrocinar a gente aí com as comidinhas. vai ser Muito bem legal. Mas, Mas, viu? Se a Amanda Obrigado lembrar, e um dia eu dou pão de queijo pra você. olha que o pão de queijo da minha mãe é Pão de queijo. famoso. Ai, gente, obrigada. Então, Pão de queijo, tchau. valeu. Né? Tchau. Até o próximo episódio. Até mais.